Bem, gente, dando seguimento ao nosso pequeno cursinho de História da Arte, certo? Na aula passada nós falamos sobre o Renascimento, né? Que foi um período e também um estilo de pintar que aconteceu e que surgiu na Itália no século XIV e se estendeu até o século XVI e se espalhou ali por toda a Europa. E agora nós vamos falar também de um movimento artístico chamado cubismo, iniciado aí no século XX, correto? Eu quero logo falar dos dois grandes expoentes do cubismo, dentre eles o grande espanhol Pablo Picasso, um grande artista extremamente conhecido no mundo inteiro e tido como praticamente o pai do cubismo, tá certo? Uma das características primordiais do cubismo, gente, é o uso intensivo de figuras geométricas. O artista usa figuras geométricas para retratar as formas da natureza. Quais são essas figuras? Podem ser figuras geométricas variadas, como círculos, hexágonos, pentágonos, triângulos, tá certo? E aí não tem triângulos específicos. Pode ser um triângulo escaleno, pode ser um triângulo isósceles. Enfim, o artista, digamos assim, vai deitar e rolar no uso das figuras geométricas, correto? E um outro grande artista chamado George Braque. George Braque também aí é tido como um dos grandes expoentes do cubismo, mas antes de George Braque aderir ao cubismo, ele tinha iniciado um outro movimento chamado movimento fauvista, correto? Mas hoje a gente não vai falar do fauvismo não, certo? A gente vai falar especificamente do cubismo. E como eu falei para vocês, agora há pouco, é o uso de figuras geométricas nas obras, que é uma das coisas que vai caracterizar o cubismo. Voltando um pouco sobre Pablo Picasso, ele é tido como eu falei para vocês, o maior expoente do cubismo, tá certo? Ele vai ter uma vida um pouco, digamos assim, pessoal, um pouco bem polêmica, haja visto que o artista teve várias mulheres, né? Teve várias namoradas, mas claro, é evidente que isso é uma coisa particular, mas também o que faz parte da sua vida extremamente polêmica, mas ao mesmo tempo uma vida de sucesso. Picasso, durante a sua vida, vai ser um artista que vai se destacar bastante durante o período em que ele viveu, tá certo? Ele vai vender muitas obras e vai se enriquecer com as suas obras, vai ficar milionário ainda em vida, né? O que é, assim, alguma coisa bem nova para quem estuda a história da arte, né? Evidentemente que outros artistas se enriqueceram vendendo as suas obras, mas poucos foram valorizados em sua vida, como a exemplo de Pablo Picasso. Então, uma das características desse artista foi o sucesso ainda em vida, correto? E ainda mais após a sua morte. Mas que sejamos claros nessa colocação. Picasso ficou milionário ainda em vida vendendo as suas obras. Muito bem. Aqui eu tenho duas obras muito conhecidas de Pablo Picasso. A principal delas, uma intitulada Guernica, que retrata a Guerra Civil Espanhola, que aconteceu em 1936. Esta é uma fase obscura de Picasso, tá certo? Porque ele vai estar passando nesse momento um período de tamanha tristeza pela perda de sua mãe. Então veja que o artista usa uma só cor, a cor escura, claro e evidente que ele vai dando tonalidades mais claras e em outros lugares com tonalidades mais escuras, tá certo? Mas aqui foi o uso intensivo ou somente de uma só cor, no caso o preto, tá certo? E além disso, a pintura em si, ela retrata os horrores que foi a Guerra Civil Espanhola, além, é claro, do artista passar, né, tudo aquilo que ele está passando de frustração, de tristeza, que uma das tristezas seria a morte de sua mãe durante esse período. Então veja que o artista também, ele expõe isso muito para fora através da sua obra. Além, é claro, né, como é um cubismo, a gente percebe aqui, ó, triângulos, nós percebemos muitas retas, nós percebemos muitas curvas, não é? A presença de triângulos aqui, ó, em vários lugares, tá certo? A forma triangular presente em vários lugares. Então a gente vê que aí os horrores da guerra, mas com o uso intensivo de figuras geométricas, curvas, não é? Triângulos, retas, até retas perpendiculares. Agora, uma das características do cubismo é que não há muito a questão
do ponto de fuga, né, da profundidade da obra, tá certo? A pintura, normalmente, ela é vista entre altura e também largura, uma das características também do cubismo. Nós temos aqui a segunda obra, que é intitulada As Senhoritas de Avignon, uma das primeiras obras cubistas também do grande espanhol Pablo Picasso. Veja que ele também usa e abusa das curvas e das retas também, né? Agora, claro, é um momento de felicidade. Aqui nós temos senhoras tomando banho, né, se banhando, tá certo? E é um momento, é uma obra também muito sensual, tá certo? E muito bem colorida, né? Sem dúvida nenhuma. Então, nós percebemos também a ausência de profundidade, nós podemos perceber que a obra só tem altura e largura. Muito bem, nós vamos falar de uma grande artista plástica chamada Tarsila do Amaral. Tarsila do Amaral participou também da Semana de Arte Moderna em 1922, e Tarsila do Amaral é considerada aí uma das principais expoentes do cubismo brasileiro, tá certo? Nós estávamos falando aí da pintura cubista do espanhol Pablo Picasso, agora nós vamos puxar um pouco a sardinha para o Brasil. Então veja, como eu falei para vocês, que uma das características do cubismo é o uso excessivo de figuras geométricas. Nós percebemos que a copa da árvore aqui é uma esfera, tá certo? A parte de baixo são retas, correto? E aqui nós temos aqui quadrados, né? Quadrados, ó, retângulos, presença de retângulos em vários lugares, formas ovoides, tá certo? Curvas e, acima de tudo, um colorido extraordinário é o que caracteriza aí o povo brasileiro, né? Que é um povo de várias cores, um povo de várias origens, de várias etnias. E aí Tarsila do Amaral vai mostrar aí nas cores da sua obra, tá certo? Causando aí essa extrema beleza característica específica do povo brasileiro. Nós temos aqui a segunda obra, A Negra, né? Pintada aí em 1923, onde a artista mostra aqui a força e o vigor, né, da mulher negra brasileira. E, acima de tudo, ela usa e abusa também das retas e usando também das cores extremamente vivas e, né, bem alegres, né? São cores extremamente alegres, e ao mesmo tempo retrata aqui na expressão do rosto, tá certo? Da tristeza também da mulher negra por ter passado aí os momentos de opressão durante o período da escravidão. Então veja que a obra conversa, com o observador, tá certo? E traz aí o lado positivo também, que é a força da mulher negra, certo? Na forma, na espessura do braço, tá certo? No tamanho aqui da parte dos pés, das mãos, retrata aí a força e da mulher brasileira, da mulher negra brasileira, diante aí de tantos problemas que ela passou e com certeza venceu todos eles e estará sempre vencendo, sobretudo, a questão do preconceito. Então, A Negra, pintada por Tarsila do Amaral, quis retratar aí a força da mulher negra brasileira. Mas a gente percebe a predominância do uso também das figuras geométricas, conforme o que foi já falado para vocês sobre o cubismo, né? Que a característica dele é o uso excessivo de figuras geométricas. Bem, gente, obrigado por ter participado mais uma vez desta aula de História da Arte. Tá certo? O cubismo foi um movimento artístico extremamente importante para a melhor compreensão da história da arte, compreender esse processo evolutivo de como a arte vai se evoluindo de tempo em tempo, de era para era. E isso é extremamente importante para quem gosta de arte e quem quer aí aperfeiçoar seus conhecimentos na área. Então, um forte abraço a todos vocês. Eu espero aí estar novamente numa próxima aula falando sobre o expressionismo. Eu aguardo todos vocês.